E estamos aqui de volta. E tem sido assim, né? Mas sem batalhas não existe vitórias. Mas a gente tem um Deus que Ele peleja por nós. O importante é que a gente trouxe louvores, manifestou essa aura, esse movimento de adoração ao Senhor, cantou com o nosso coração, cantou com a nossa alma. E agora a gente precisa só estar diante da presença do Senhor. Não turbe o vosso coração, diz a palavra de Deus. A gente precisa crer no Senhor. E para esse início, eu queria que vocês lessem comigo 2 Crônicas 7, versículos 15 e 16. Tem uma palavra muito enriquecedora para os nossos corações. O Senhor diz assim em 2 Crônicas 7, 15 e 16: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Meu irmão, eu e você fomos santificados, fomos transformados pelo sangue de Jesus. E ao sermos transformados, nós somos transformados em templos, em morada do Espírito de Deus. E é preciso que a gente creia que eu e você somos templos do Espírito. E como templos do Espírito, o Senhor nos santificou. A palavra de Deus diz: eu santifiquei esse templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Em mim, em você está o nome do Senhor. E onde está o nome do Senhor, onde está a presença do Senhor, onde está o Espírito do Senhor, onde está a remissão trazida pelo sangue de Jesus, onde está o amor gerado em nós, onde está a paz que o mundo não explica. Não existe outro lugar, não existe outro sentimento, não existe outra ação a não ser a de se deleitar em alegria no Senhor. Por isso a palavra do Senhor diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então que nos alegremos no Senhor. E nesse momento vamos para a palavra, né? Porque a palavra ela nos alimenta, ela nos santifica, ela nos transforma, ela nos direciona. É a palavra que, revelada pelo Espírito Santo, traz em nós mudanças. E essas mudanças são trazidas por conta do Senhor em nossas vidas. Amém? Pastora Amy? Aleluia. Vamos orar e pedir que o Senhor faça da pastora Amy esse canal, para que dele a gente receba aquilo que é necessário no nosso coração. Amém? Senhor, nós te damos graça pela vida da pastora Amy. Te damos graça, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela ação do teu Espírito em nossas vidas. E nós te pedimos, Senhor, que nessa noite a pastora Amy seja esse canal que trará a tua palavra sobre nossas vidas e trará direcionamento para o nosso coração e fará com que cada vez mais nos alegremos em ti, glorifiquemos o seu nome e estejamos, Senhor, apresentando o teu nome nessa terra como templos teus, moradas tuas, Senhor. Nós te pedimos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Olha, eu estou muito feliz pelo que o Senhor tem feito. E eu tirei um cochilo pós-almoço e acordei com uma palavra maravilhosa. Tem por título hoje o Dia do Vazio. E essa palavra foi algo tão simples e tão genuíno, mas que me encheu de tal forma. E eu espero em nome de Jesus que ela te preencha, que ela te encha e que fale ao seu coração. Hoje nós estamos na penúltima semana do mês de junho e nós estamos sempre mencionando a palavra do ano, que é oceanos, sobre a tua palavra lançaria a rede. E quanto mais a gente lê esse versículo, parece que ele é inesgotável. O Senhor nos leva a lugares cada vez mais profundos. E se você não sabe do que eu estou falando, deixa eu ilustrar a história para você. O tema que nós temos vivido como igreja é aquele
aquele no qual Pedro, ele tem uma noite terrível, do qual ele não consegue pescar absolutamente nada. E na manhã seguinte ele encontra Jesus. E aí me veio uma pergunta no meu coração. Eu quero começar com essa pergunta para você também. Você sabe por que Jesus entrou naquele barco? Hein? Você imagina por que Jesus entrou naquele barco? E foi essa pergunta que veio para mim logo após o almoço. Eu tinha uma outra palavra, mas aí veio essa. Eu falei, é isso que o Senhor quer ministrar na noite deste dia. Precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. E foi algo tão simples que eu falei, eu preciso compartilhar com a igreja. Porque talvez tem muitos que estão vivendo o dia do vazio. E eu quero te dizer que hoje você vai louvar, hoje você vai exaltar, hoje você vai pular de alegria quando você entender o dia do vazio. Amém? Então eu te convido a você abrir comigo em Lucas 5, que é o tema que nós estamos, mas a gente não vai ler o 5:5 não. A gente vai ler Lucas 5, do 2 ao 3. Mateus, Marcos, Lucas. É o terceiro evangelista que escreve. 5, a partir do 2, diz assim: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, quem entrou num dos barcos? Jesus. Que era o de quem? De Simão, que futuramente vai ser Pedro. Pediu que afastasse um pouco da terra. E, assentando-se no barco, ele ensinava a multidão. Jesus entrou naquele barco. Você entendeu isso? O barco tinha acabado de voltar, os discípulos, que ainda não eram discípulos, né, estavam lá lavando a rede. E Jesus pede para entrar naquele barco para poder ministrar a palavra. E ele fala assim: só pega o seu barco, afasta mais para cá, por favor, porque eu quero ministrar uma palavra para a multidão. No 4 vai dizer: e quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O dia do vazio, e eu fui fazer uma pesquisa, acabei descobrindo que existe uma palavra no grego para isso. Se chama kenosis. E kenosis é esse esvaziar, é esse tirar, sabe, remover as coisas. Uma vez eu aconselhei um jovem e o Senhor me mostrou que ele tinha muitos entulhos dentro de casa. E eu falei para ele o quanto aqueles entulhos representavam muito a vida dele espiritual. E que era necessário ele abrir mão daquilo, lançar fora, para que pudesse entrar o novo. E como foi difícil para ele, mas ele falou assim: pastor, eu já consegui. Pelo menos 2 sacos eu tirei lá de coisas que eu nem precisava. E nossa, pastor, parece que minha casa ficou até melhor. Ele tirou aquilo lá, né? Vamos lá em Filipenses, que a gente vai ter a figura de alguém que fez isso de uma forma linda, que foi se esvaziar. E é um exemplo para nós de alguém que se esvaziou de uma maneira linda, como ninguém nunca fez. Filipenses capítulo 2. Você vai falar: foi Paulo, pastora? Não, não foi Paulo. Foi Pedro, então? Não, não foi Pedro. Esse alguém que se esvaziou de algo muito grande, algo que nem eu nem você poderíamos esvaziar, mas ele fez. Então, Filipenses 2, vamos ler juntos. Filipenses 2. Meu Deus, eu me perdi de Filipenses. Filipenses 2:6. Quem achou, amém? Podemos? Para a gente comer junto esse bolo. Filipenses 2:6 diz assim: que sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Sabe de quem eu estou falando? De Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não tomou isso. Antes ele se aniquilou, ele se esvaziou. Nós temos um exemplo promissor de alguém que entendeu que para poder chegar à glória, para poder conseguir viver uma vida plena, ele precisou se esvaziar, se entregar. Eu tenho hoje falar isso pra gente, falar sobre essa maneira de viver. Contudo, nós temos exemplos de alguns chamados que não se esvaziaram, que não foram além, porque sentiram medo de se esvaziar, sentiram medo de tornar-se aquilo e perder tudo aquilo que tinha conquistado. Digamos que quando a gente alcança algo, a gente acaba se apegando, não é verdade? Quando você, vamos supor, você teve uma corrida, você correu alguns quilômetros e no final você ganhou, e provavelmente você ganhou um troféu ou uma medalha, né? Aí imagina alguém dizer para você assim: olha, você correu, você se cansou, você teve todo esse esforço, mas agora eu quero que você jogue essa medalha fora, eu quero que você lance fora essa medalha. É um apego, é algo emocional. E as nossas qualidades e defeitos, a gente acaba se apegando a elas. E algumas coisas acabam nos atrapalhando no caminho, acabam nos tirando de viver uma vida com Deus. E o que Jesus estava falando para esses dois exemplos que nós vamos dar era: se esvaziem, se esvazie, kenosis, esvazie-se de si mesmo. Jesus certa vez encontrou um jovem, e para não ficar nas minhas palavras, vamos lá em Marcos 10, para você conhecer esse jovem junto comigo e ver a proposta que Jesus fez para ele e qual foi a resposta que ele deu para Jesus. Marcos 10, 17. Você achou? Você está comigo? Amém? Marcos 10, 17 diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou dizendo diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue, e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, se retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao seu redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Jesus, quando fala para aquele jovem rico, ele não está falando sobre o que acumulou em ouro, em prata, em tesouros, não. Jesus está falando para ele sobre o acúmulo de confiança nas riquezas.
Ou seja, aquela confiança que ele tinha, aquela entrega e devoção, porque existia uma entrega, uma devoção, fazia com que ele não pudesse viver a plenitude com Jesus. Ah, Jesus, eu sou o cara, eu faço tudo que a Bíblia pede, eu sou o maior evangelista, eu conheço todo o Velho Testamento, eu estudei todo o Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, eu conheço tudo. Eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu não mato, não adultero, eu sou maravilhoso. É isso que ele estava dizendo para Jesus. Jesus disse para ele: que bom que você faz todas essas coisas. Que bom. Eu fico imensamente feliz que você faz essas coisas. Mas eu só te peço uma coisa. Me dá lugar no teu coração. O que Jesus estava dizendo para ele, em outras palavras, era: me dá lugar no seu coração. Porque aquele jovem, ele já estava fazendo, as atitudes deles eram corretas, mas não havia lugar para Jesus ali. Porque ele tinha muitas riquezas. E quando a Bíblia fala de riquezas, ela não fala sobre o níquel, o vil metal. Ela está falando não só disso, mas também de algo em que ele confiava. Ah, Senhor, como é difícil, porque a minha maior riqueza são os meus filhos. Ah, eu amo meus filhos, são minha riqueza. Quantas pessoas às vezes abandonam a vida com Deus porque elas colocam coisas superiores, ou seja, elas criam riquezas. Não, minha maior riqueza é o meu futebol. Ah, eu não posso ficar sem o meu futebol. Não, é o meu time que vai jogar. Criamos riquezas. Pastora, não é verdade, é assim. Outro dia eu lembro que outro dia não, isso acontece quase sempre. Você vê a pessoa com a blusa do time, e para ela aquilo ali é como se fosse um prêmio, como se fosse um tesouro. É algo tão forte e tão fincado no coração do ser humano, que se você pegar aquela blusa, ele fica chateado, ele chora, ele até sofre. Quando o time perde, então, ele chora, ele fica com raiva, ele esbragueja, porque ele criou um tesouro sobre aquilo. Quantas pessoas acabam se relacionando com outras e acaba criando um tesouro no relacionamento? Aí acaba colocando o marido, a esposa, o namorado, a namorada, acima de tudo. Criou riqueza. Cuidado com as suas riquezas, porque elas te afastam de Jesus. E o que é riqueza? É aquilo que a gente dá muito valor. Quando a gente veio aqui para o sítio, a gente começou a trabalhar, a cuidar, e cada vez mais cuidar. E houve um momento que Deus falou para a gente: vocês estão criando um tesouro. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado para você não colocar isso acima de Deus. Sabe quando Deus promete a Abraão um filho, e o filho demora a vir, mas quando vem, ele e Sara colocam Isaac num lugar tão alto de tesouro, que Deus prova o coração de Abraão e fala: me dá teu filho. Mas por que Deus falou aquilo? Porque ele transformou o filho num tesouro. Ele transformou o filho numa riqueza. Quantas pessoas não transformam amizade em riqueza? Trabalho em riqueza. Não, meu trabalho está acima de tudo. Não, eu vivo com o meu trabalho. Não é à toa que hoje nós temos muitas pessoas com várias síndromes de tanto trabalhar, de tanto se desgastar naquilo, porque para ela é um tesouro. E aí o que ela faz? Ela não vive mais, ela não tem mais família,
ela não tem conta com os filhos, porque o trabalho se tornou o tesouro. O trabalho se tornou a riqueza dela, a confiança do coração dela. No meio acadêmico, meu marido conheceu algumas pessoas e algumas diziam para ele: nossa, eu não aguento mais. Eu preciso ter um tempo de qualidade com a minha família. Eu preciso ficar mais tempo com os meus filhos, porque o trabalho acabou virando a sua riqueza. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar resposta, eu tenho que... Sabe, você começa a criar aquele lugar. E quando Jesus olha para o jovem rico, ele fala: você tem muitas riquezas. Ou seja, você tem muitos lugares de acessos fechados para mim, porque eles já estão ocupados com as suas coisas, com as suas riquezas. É claro que a Bíblia fala que ele tinha propriedades, que ele era um jovem rico, mas essa palavra para mim e para você vai falar sobre as nossas riquezas. Tem gente que a riqueza dele é o carro. Não, meu carro é tudo. Todo o dinheiro ele investe no carro. Ele passa a vida por causa do carro. Jesus está falando: querido, até quando essas riquezas vão ser maiores do que eu? Até quando eu não vou conseguir acesso no seu coração por causa dessas riquezas? Às vezes a riqueza é a comida. Quantas pessoas, às vezes o médico fala assim: não, vamos fazer uma dieta. E a pessoa: não vou fazer. Eu não vou me pôr a isso. Ele considerou tanto a comida, que a comida está no lugar acima da saúde dele. Olha que loucura, igreja. Mas nós fazemos isso. E precisamos começar a olhar. Tem gente que a riqueza é a luxúria. Tem gente: não, eu não posso viver sem uma roupa nova, eu não posso viver sem uma bolsa nova, não um sapato novo. Querido, Jesus está ficando lá atrás. Às vezes a sua riqueza também pode ser religiosidade. Quantos pastores que não estão nem um pouco preocupados com ovelhas? Eles só estão preocupados com o que vai render no final do mês. E é aquela preocupação: não, porque eu tenho que fazer isso. Eu já ouvi falar que tem igrejas que eles fazem tabelas para que as outras igrejas possam se comprometer a levantar um valor em dinheiro. Olha isso. Olha como nós estamos perdidos. Olha como o jovem rico é um exemplo para a gente. E o que Jesus estava pedindo para aquele jovem? Talvez você diga: vai e vende tudo. Não, Jesus estava dizendo para ele: se esvazia. Jesus estava dizendo para aquele jovem: ei, se esvazia, porque tem muita coisa aí te dominando. Sabe, a primeira coisa que Deus fala para Adão é... uma das coisas que Deus fala para Adão é: domine sobre todas as coisas. O Senhor pediu para ele dominar sobre os peixes, sobre as plantas. Mas hoje o ser humano, ele fez o caminho reverso, e hoje ele é dominado. As coisas dominam ele. E Jesus olha e fala assim: querido, eu não tenho como ter acesso aí, porque você ainda está cheio. Eu não tenho como entrar porque você ainda está cheio. Se esvazia, por favor. Se esvazia. Então aquele jovem rico se entristeceu, porque na cabeça dele ele pensou, isso conjecturando, né? Como é que eu vou fazer daqui para frente? Como é que vai ser a minha vida se eu me desfazer de tudo? Como é que vai ser? Jesus queria dizer assim: aprenda a depender de mim. Sabe, talvez você confie muito em algumas coisas, mas Jesus está te dizendo: aprenda a confiar em mim. Aprenda a depender de mim. Porque a intimidade com Deus só vai ser gerada quando você entender que depende de Deus, que você precisa de Deus. Jesus não queria apenas que o jovem se desfizesse das suas coisas, mas que ele entendesse
que viver com Deus é dependência. Porque quando ele entendeu o que é dependência, ele vai entrar no céu. Sabe quando a gente olha para Adão e Eva e fala assim: o que matou eles foi a desobediência, não, o que matou eles foi a independência. Como assim, pastora? Quando o Senhor falou para eles o que iria acontecer quando eles comessem do fruto, Deus diz claramente: a partir do momento que vocês comerem, vocês serão igual a Deus, né? Vocês vão ter independência, vocês não vão precisar mais de mim. E eles comeram, se tornaram independentes. Só que Jesus vem, ele se humilha, se esvazia, para que eu e você mais uma vez pudéssemos nos tornar totalmente dependentes dele. Jesus te convida a ser dependente dele e te convida para se esvaziar. Então aquele jovem, ele primeiramente só entendeu que ele tinha que vender as coisas. Ele não entendeu que aquelas muitas coisas o atrapalhavam a viver uma vida com Jesus, a viver uma vida com Deus, a experimentar algo novo. Eu vou te convidar para ir comigo lá em 1 Reis 19, que a gente vai ter o oposto disso agora. No livro de 1 Reis, a gente vai ver o chamado de um homem que a primeira coisa que ele faz é jogar tudo fora, é lançar tudo fora. E quando eu li isso a primeira vez eu não entendi, mas hoje eu entendo plenamente o que ele fez. 1 Reis 19, a partir do 19, vem comigo, vamos ler junto, vamos comer desse bolo junto, deixa você ser alimentado também, eu também ser alimentado, vamos nos alimentar juntos. 19, 1 Reis 19 diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, Eliseu deixou os bois, e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Sabe o que essa palavra diz para mim e para você? Que diferente do jovem rico, que recebeu uma palavra sobre o que ele deveria fazer, Eliseu não recebeu uma palavra sobre o que deveria fazer, mas o coração dele se encheu de tanta alegria de receber um chamado e viver algo novo, que ele falou assim: eu vou me desfazer de tudo isso. E por quê? Para que ele não tivesse mais aquele trabalho, para que ele não tivesse mais nem os bois, para que ele não tivesse nem mais as ferramentas dos bois. Ele queimou tudo. Eu não quero mais ter para onde voltar, porque eu encontrei o meu lugar. Querido, você precisa entender e dizer assim como Eliseu: eu não quero ter para onde voltar, porque eu encontrei o meu lugar. Eu tenho confiança nesse Deus totalmente. Dependência. Eu tenho dependência em Deus. Eu entendi quem é Deus e o que Ele pode fazer. Há um salmo que diz que muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor do Exército. Essa palavra vem dizer que muitos confiam naquilo que tem nas suas mãos, mas há daquele que confia no seu braço de carne, assim diz a palavra. Então eu e você precisamos entender que o Senhor, Ele nos busca de uma forma linda, porque Jesus disse naquele versículo que a gente leu sobre o jovem rico,
diz que Jesus o amou. E por Jesus ter o amado, Jesus disse qual era o caminho. Diferente de Eliseu, que não recebeu nenhuma resposta, mas tomou uma atitude. Eu não quero ter para onde voltar porque eu encontrei o caminho. Eu não quero ter uma segunda opção. É horrível ser a segunda opção. Alguém que já viu, alguém já viveu isso? De se relacionar com alguém e ser a segunda opção. Não é legal. Você sofre, você chora. Deus também não quer ser uma segunda opção. Deus não quer que você sirva a Ele ou viva com Ele com segundas intenções. Não, se não der certo com Deus, eu tento outra coisa. Não! Se esvazie, querido. E permita Jesus entrar. Permita Jesus viver com você. Permita Jesus ser um na tua vida com você. Mais à frente, Jesus encontra um homem chamado Nicodemos. E aí a gente tem um outro exemplo de alguém que não entendeu nada sobre se esvaziar. E detalhe, Nicodemos era um homem importante, não agora sobre riqueza, mas importante na religiosidade. Quantas pessoas estão vivendo uma vida tão importante no sistema religioso, mas está tão cheio de coisas que Jesus não consegue encontrá-lo? E não é à toa que Jesus disse que naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, eu preguei em teu nome, eu orei, eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E esse não conhecer não é uma figurativa de eu nunca te vi, é que você nunca apareceu com Ele. E por que você nunca apareceu com Ele? Porque você estava cheio de coisas que te afastavam de Deus. Vamos lá ver Nicodemos? No livro de João. Vamos comigo juntinho para a gente poder comer essa palavra junto? João 3. Olha só o que acontece nesse encontro de Jesus com Nicodemos. João 3, a partir do 1, diz assim, olha: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Ele foi escondido, foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com você. Olha só, vou dar uma pausa aqui, mas a gente vai continuar lendo. Ele, Nicodemos, chega para Jesus e fala assim: não, eu sei que você é o Filho de Deus, porque você faz muitas coisas maravilhosas. Então eu sei que você é o Filho de Deus, por todas essas coisas maravilhosas que você faz. Quantas pessoas vivem uma vida religiosa, já viveu tantos milagres, já viveu tantas palavras, já foi em tantos cultos, já visitou tantas igrejas, mas ainda não conheceu Jesus no íntimo, ainda não experimentou quem é Jesus. E Nicodemos era esse cara. Ele conhecia tudo, ele sabia que Jesus fez aquilo tudo. E Jesus começa a dizer para ele, no versículo 3, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus disse: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus, quando encontra Nicodemos, ele vê alguém que conhecia a lei, que conhecia a letra, que também conhecia Jesus pelos feitos que ele havia feito. Não é redundante, mas pelos grandes feitos, pelas grandes obras que Jesus havia realizado. Nicodemos sabia que aquela ali era a figura do Messias, mas ele não conseguia se entregar, porque a lei falava mais alto no coração dele. Quantas pessoas se encheram de vaidade, de religiosidade? E Jesus às vezes fala de uma forma tão linda, tão leve, tão simples, mas você está preocupado com a hermenêutica, você está preocupado com a exegese, você está preocupado
preocupado se o louvor atingiu o nível, se a irmã cantou no tom, se porventura desafinou, porque o teu coração está cheio de regras sobre liturgias, sobre rituais, e você se perdeu, como Nicodemos. E Jesus fala para ele assim: ei, você quer me encontrar de verdade? Nasce de novo. E esse nascer de novo, Jesus está falando o seguinte: recomeça, traz uma nova chama, dá uma chance para entender o que eu estou falando com você, mas agora sem essas suas convicções, sem essas suas bagagens que estão atrapalhando eu de me revelar a você. Sabe que eu não consigo me revelar a você? Porque você está cheio de bagagens, você está cheio de criações, você está cheio de citações. Eu sei montar uma palavra como ninguém. Eu pego ali, vou em Gênesis, vou em Êxodo, vou em Apocalipse. Deus não está procurando isso não, querido. Deus está procurando que você se pareça com Ele. E por isso Ele fala assim: necessário vos é nascer de novo. Porque você precisa se esvaziar. Você precisa ter um novo nascimento. Porque quando isso acontecer, aí você vai viver. Aí você vai viver algo novo, aí você vai entender a minha proposta, você vai entender o meu projeto com você, você vai entender o que eu realmente quero contigo. Mas para isso você vai ter que abrir mão. E abrir mão não é fácil. Porque a gente fica apegado a tudo aquilo que a gente construiu, até como pessoa. Muitas das vezes eu fui questionada por Deus e eu me vi me quebrando e me refazendo. Querido, o Evangelho é você se refazer todos os dias. Para de querer construir uma imagem que só está te invalidando e te tirando da presença. Quantas pessoas estão lá no alto, lá no topo, mas elas não conseguem trazer um arrependimento ao coração, porque elas acham que isso demonstra fraqueza. Mas é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, querido. Ao contrário de Nicodemos, nós temos também uma pessoa que vai ser o contrário dele, que vai conhecer toda a lei, que vai conhecer toda a palavra, mas que vai entender o que é nascer de novo. E quem vai falar sobre ele é no livro que a gente acabou de ler, Filipenses. Vamos lá em Filipenses, que você vai ver o que esse homem falou. Olha o que ele falou, mesmo sendo alguém que era doutor na lei. Olha o que ele diz em Filipenses 3, a partir do 5. Você achou? Vamos ler junto. 3,5 diz assim, Filipenses 3,5: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, eu reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e considero como esterco, para ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quem disse isso foi Paulo. Ele entendeu que ele deveria se esvaziar. Ele falou assim: eu considero tudo isso como nada, porque eu preciso nascer de novo. Eu preciso me reinventar. Eu preciso que Jesus exista na minha vida. E se nele não tiver espaço, não tem como ele estar. E não é qualquer espaço, querido. Não dá pra gente dar a qualquer lugar. Pastor João, me dê uma cadeira, por favor. Jesus precisa estar no assento principal. Dizer: Jesus, o trono é teu. Você
Você está aí sentado no trono? Está aí achando que você é que comanda? Eu que comando. Eu que pago minhas contas. Eu que acordo para ir trabalhar. Eu que... Querido, se o Senhor puxar a tomada, a gente já não existe mais. Então deixa Jesus governar a tua vida. Sai dessa cadeira e fala assim: Jesus, a partir de hoje, senta aqui. Governa a minha vida. Porque eu entendi que eu sou cheio de coisas e essas coisas só me afastam de ti. Que eu sou cheio de religiosidade, de dificuldades, de mentira, de fofoca. Eu sou cheio de tantas coisas. E Jesus está dizendo: ei, vamos limpar essas coisas. Vamos tirar essas coisas. Porque senão eu não tenho como me assentar. Senão eu não tenho como governar. E eu quero governar a tua vida. E foi por isso que ele nos deixou o exemplo do jovem rico. Alguém que não conseguiu abrir mão. Mas também nos deixou o exemplo de Eliseu, que é alguém que abriu mão de tal forma que jogou tudo fora, usou tudo fora. Nos deu o exemplo de alguém que na religiosidade não conseguiu abrir mão, não conseguiu nascer de novo, não conseguiu nem entender. E de alguém que pastor ouvia a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele dia falou: eu preciso nascer de novo. Eu preciso mudar a minha vida aqui, amor. Vem, por favor. Obrigada. Então, eu te pergunto agora mais uma vez a pergunta que eu fiz lá no começo da palavra. Por que Jesus entrou no barco? Hein, pastor João? Você já tem noção por que Jesus entrou no barco? Então eu vou te convidar para ler de novo, que aí você vai ver a resposta agora. Ela vai estar na tua frente. Vamos lá. Lucas 5. Hã? Por que você acha? Fala. Porque eu não tinha mais nada, eu estava lavando. Oh, glória, aleluia! Lucas 5. Vamos ler de novo. Lucas 5 a partir do 2. E viam estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar. Faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei as redes. Olha agora como esse versículo tomou uma outra conotação. Olha a resposta aí. No 2, fala que eles estavam lavando as redes. No 3, diz que Jesus entrou no barco. E no 5, Pedro dá a resposta. Ele diz que trabalhando a noite toda não pegou nada. Sabe por que Jesus entrou no barco? Pastor João, porque ele estava vazio. Eu comecei a rir quando Deus falou isso comigo. Jesus só pôde entrar naquele barco porque ele estava vazio. Jesus só pôde entrar naquele barco porque ele estava vazio. Eles passaram uma noite toda de terror, de tristeza, de angústia. Mas se eles tivessem ido lá para a praia com um barco cheio de peixes, hein? Não caberia Jesus. Jesus não poderia entrar para fazer um milagre. Querido, esse dia do vazio que você está passando é porque Jesus quer preencher. Aleluia! Esse dia do vazio que você está passando é porque Jesus quer preencher. Ele quer entrar no teu barco.
Ele vai reparar que você está lavando a rede. Sabe o que é lavar a rede? É você pendurar algo que te trouxe vergonha, que te trouxe dor, que te trouxe infortúnio. Jesus vai ver você passando por isso, mas Ele vai falar: agora eu entrei no teu barco. Querida, agora eu entrei no teu barco. E agora, depois do dia do vazio, as coisas podem mudar. Jesus entrou no barco porque ele estava vazio. Se os discípulos tivessem pescado, a história seria outra. Então, muitas vezes, se não todas as vezes, as nossas cargas, os nossos títulos, os nossos pesos, os nossos dogmas, a religiosidade, o trabalho, a família, os bens, acabam ocupando e preenchendo o espaço e o lugar que é de Jesus. Precisamos entender isso. Eu só lembrei de um personagem que Jesus entrou na vida dele e depois que ele se esvaziou, que foi Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu sobe numa árvore e convida Jesus para ir na casa dele. E Jesus vai na casa dele. E quando Jesus chega na casa dele, ele fala que ele vai devolver tudo que ele roubou. Porque naquele momento ele entendeu que não dava para dividir o espaço de Jesus com o roubo, de Jesus com a mentira, de Jesus com aquele engano dentro do peito sufocando. Para a gente terminar, vamos lá no livro de Marcos. Marcos 5, 25. Diz assim. Marcos 5, 25. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia-se: tão somente tocar nas suas vestes sararei. E logo se lhe secou a fonte de sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude saíra de si mesmo, voltou para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe havia acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. A Bíblia nos relata que aquela mulher há 12 anos sofria de um fluxo e que ela havia padecido muito e usou seus recursos em busca de muitos médicos. E aí ela usou tudo que ela tinha, só que ela foi indo de mal a pior. Sabe, às vezes Deus permite que algumas pessoas elas despendam de todos os seus recursos, porque é mais fácil do que a pessoa livremente abrir mão, como jovem rico. Ela era uma jovem rica, mas no caso dela aconteceu um problema que fez ela começar a se esvaziar, até que chegou um dia que se esvaziou, que se esgotou. E aí, quando se esgotou todas as ferramentas dela, todas as tentativas de busca, quem sobrou? Quem sobrou? Jesus. Eu quero te pedir que você não permita que Ele seja sobra,
mas que hoje mesmo você precisa se esvaziar para que Ele possa viver na tua vida. Que você permita-se abrir e se lançar para que Ele tome o lugar da tua vida. Aquela mulher foi se esvaziando de todos os seus recursos, e não só recursos financeiros, mas eu acredito que recursos emocionais, recursos mentais, porque ela estava esgotada. Recurso físico, já não tinha mais força. Ela estava completamente vazia, mas Jesus preencheu. Aleluia, você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Jesus preencheu a vida daquela mulher. E a partir daquele dia, ela foi curada. Jesus, Ele tem o desejo e a virtude de ocupar esse espaço. Mas para isso eu e você precisamos nos esvaziar. Certa vez Jesus disse para Pedro, perguntando aos discípulos se eles também não queriam voltar. E Pedro disse, para onde eu irei, se só tu tens a palavra de vida? Que Jesus seja para mim e para você esse lugar, onde a gente entenda que eu não tenho para onde voltar, que eu não tenho outro lugar, que eu não tenho outra fonte, a não ser Jesus. E eu preciso me esvaziar todos os dias, a minha mente, o meu coração, das coisas que me afastam de Ti, para que você, Jesus, ocupe o lugar que é seu na minha vida, agora e sempre. Feche seus olhos, eu quero orar com você e por você. Senhor, meu Deus, Pai, ocupa o Teu lugar na nossa vida, ocupa o Teu lugar no nosso coração, no nosso íntimo, do nosso ser. Vem, ocupa o Teu lugar, Senhor. Lança fora, Deus, e nos ajuda a lançar fora, a retirar tudo aquilo que tem entulhado, Senhor, o Teu altar em nós, tudo aquilo que tem criado crostras, que tem criado lodo e não tem permitido a Tua presença agir, ó Deus. Vem com uma limpeza espiritual, Senhor, em nós. Vem com uma limpeza espiritual e arranca as teias, arranca os entulhos, arranca, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós permitimos o Teu agir em nós, porque nós queremos estar vazios, para que o Senhor possa estar, para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa habitar em nós. Nós nos esvaziamos nesse momento, para que o Senhor possa agir no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso viver, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor João. Que palavra. Sabe, quando a gente para escutar o que o Espírito Santo de Deus diz, a gente começa a entender coisas. E esse se esvaziar, que para aquele jovem rico, talvez representasse essa riqueza que o prendia, e que foi uma palavra que foi gerada no coração da pastora Amy essa tarde, e cresceu, e ela chegou para mim muito empolgada. Eu estava trabalhando no tanque, ela falou: amor, esse cochilo o Senhor falou muito forte no meu coração. E eu imaginava que era forte, mas quando ela começou a pregar, eu estava recebendo
cada gota de palavra sobre a minha vida. E nesse momento em que eu ia recebendo, em que ela ia trazendo exemplos, cada um dos exemplos que eram trazidos mostravam coisas no meu coração que precisavam ser esvaziadas. Eu não sei se aconteceu o mesmo com você, mas eu acredito que sim, porque a palavra de Deus diz que ela é mais cortante do que uma faca de dois gumes, uma faca que é amolada dos dois lados, e ela penetra no mais profundo de nós. E eu sei que assim como aconteceu no meu coração, como as coisas foram faladas no meu coração, coisas que a gente nem imagina, mas acontecem e que a gente não percebe. Eu fui falando, Senhor, esse é o microfone. Vou pegar aqui. Mas tem bateria. Eu falando, Senhor, Porque está na batalha espiritual. Senhor. E eu fui, sabe, cada vez que eu ia recebendo a palavra dizendo, Senhor, me perdoa por isso. Senhor, eu abro mão disso. Senhor, e que essa seja nosso posicionamento nessa noite. Aleluia! Essas coisas que você foi tocadas e que são coisas que ainda te mantêm cheios, que você possa dizer, Senhor, tira isso. Senhor, eu nego isso. Senhor, eu lanço isso fora. E se, Senhor, isso eu entrego para alguém. Até que a gente tem um espírito, como foi falado nessa noite de Paulo, eu tenho por esterco, eu tenho por nada, eu tenho por anátema, eu tenho por sem valor todas as coisas que eu sou, para que Cristo seja em mim. E que essa seja a palavra nos nossos corações, que todas as coisas que eu sou não sejam nada, para que Cristo seja tudo em mim. Amém? Que você possa dizer isso no seu coração, Senhor, olha, eu quero que tu seja tudo em mim. Eu quero estar como aquele barco que foi trabalhado uma noite inteira e só restou redes para lavar porque não tinha nada, para que você entre nesse barco. E que ao entrar nesse barco sofra uma diferença incrível, porque o milagre vem, mas ele vem quando a gente se esvazia para receber o Senhor Jesus. Quando a gente se esvazia para receber Ele. Amém? Amém? Então que nessa noite a gente possa se esvaziar. Tem um louvor que fala assim, eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar. Ele vai dizendo de todas as coisas que eu tenho dentro de mim. Para que eu me esvazio de mim? Por que Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo? Ou seja, você quer vir comigo, você quer me seguir, você quer estar comigo, você quer um direcionamento através do Espírito que por mim é liberado, através de mim é apresentado. Se esvazia, negue-se a si mesmo. Nós temos vivido uma igreja de seja muita coisa. E essa noite a palavra diz para a gente, negue-se, se esvazie, dá lugar. A gente diz que é vaso, mas um vaso que já está cheio pode ser enchido? Não. A própria física diz, não é possível dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Então é necessário que a gente se esvazie da gente para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nossas vidas. Então nessa noite, coloca o teu coração ali diante de Deus, Senhor, aqui do coração. Aqui tem riqueza, Senhor, que eu abro mão nessa noite. Aqui tem riqueza, Senhor, que eu abro mão nessa noite. Porque eu quero experimentar, ser cheio de Ti, ser movimentado por Ti, Senhor, ser direcionado por Ti, Senhor. Quero experimentar o milagre que é a Tua presença na minha vida. Amém? Fecha os teus olhos. E faz essa oração nesse momento. E coloca, Senhor, eu entrego tudo a Ti, eu me fazia de Ti. Amém? Ainda bem, eu vou morar no céu.
além. No mundo ninguém ama mais ninguém, mas Jesus disse: filho, eu vou voltar. Ele vai dizendo pra gente que eu vou subir e o Senhor vai restaurar a sua casa, o Senhor vai restaurar o templo, e o templo somos nós, igreja, e o Senhor vai restaurar. Sabe, hoje a gente preparou um culto maravilhoso para Deus falar ao seu coração, para a gente poder buscar a Deus. E as coisas foram saindo do lugar. A internet não funcionava. O primeiro encontro que a gente começou a ministrar foi derrubado. E os microfones todos caíram. Eu creio que é uma batalha espiritual, sim. Por causa da minha vida e por causa da sua vida. Está acontecendo uma batalha espiritual, mas eu quero te dizer uma coisa. As manifestações da tempestade não impediram a libertação daquele homem. A tempestade estava tamanha, mas aquele homem viveu um milagre na vida dele. E eu creio em nome de Jesus que eu e você vamos viver um milagre em Deus. Porque essa tempestade está sacudindo, mas Jesus está no barco. Os discípulos com medo da tempestade, mas Jesus estava no barco. Jesus está no barco. Porque nós abrimos espaço para Ele estar. Então, olha essa palavra no teu coração. Esse louvor que nós trouxemos agora no final fala: restaura a tua casa, ó Senhor. Acaba com o show, retorna ao louvor. Olha quantas coisas nós temos colocado no lugar de Deus. Então, que eu e você possamos guardar isso no nosso coração e entender que o Espírito Santo está pronto e Ele só quer que a gente se esvazie. Amém? Vem, pastor João, para a gente encerrar. Vem para a gente poder. Então, em nome de Jesus, guarda essa palavra na tábua do teu coração. Teve muitas coisas que poderiam desanimar o nosso coração, mas a gente tem uma palavra, a gente tem um Deus, sabe? A gente tem um direcionamento de Deus para a minha vida, para a sua vida, e tudo que acontece na nossa vida, na minha, da pastora Amy, é exatamente no único sentido de fazer com que a gente
manifeste a graça e o amor de Deus. Aleluia! Então, a gente não tem nem um pouco de vergonha de falar das coisas que acontecem aqui. Porque elas acontecem e a gente sabe que todas as coisas que acontecem, elas são também espirituais. E isso eu aprendi com a minha esposa. Porque eu achava que existiam coisas materiais e coisas espirituais. Mas com a convivência com a pastora Amy, eu percebi que todas as coisas são espirituais. Elas se materializam, mas elas são espirituais. Por isso que a palavra de Deus diz que tantas quantas forem as coisas que o Senhor Deus tem preparado para nossas vidas, já tem dele sim. E é necessário que a gente diga o amém. E dizer o amém é trazer a realidade das coisas espirituais que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Mas para isso a gente precisa se esvaziar. Se esvaziar do orgulho, se esvaziar das posições, dos cargos, se esvaziar do pecado, se esvaziar. E que essa seja a ordem para a minha vida, para a sua vida, que a gente possa se entregar ao Senhor. Amém? Amém? Então feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, essa palavra nessa noite, ela veio muito forte no meu coração. E eu sei, Senhor, que individualmente cada uma das pessoas que estão aqui assistindo essa palavra também receberam individualmente em seu coração. Porque o teu Espírito, a tua palavra diz que ele dá a cada um segundo a sua vontade. E a vontade de Deus é que ninguém se perca. Então a vontade do seu Espírito também é que ninguém se perca. E nós nos colocamos, Senhor, nessa noite, dizendo, libera nossos corações, Senhor. Quebra o mundo espiritual e faz com que as coisas aconteçam, Senhor. Que a gente consiga se desprender das coisas que nos amarram para estarmos correndo diante da tua presença. E nós nessa noite, Senhor, com a autoridade do teu Espírito, quebramos todas as amarras que tentaram fazer com que as pessoas não recebessem do Senhor. E a gente quebra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E libera essas pessoas para entenderem, estarem com seus corações abertos, seus ouvidos espirituais abertos, com o seu coração aberto, Senhor, para receber essa palavra e receber de Ti, Senhor, o livramento,